Unidade 4, Filosofia Contemporânea. Aula 7.2, Conteúdos. Existencialismo. A condição humana. Sartre. A condição humana. A existência precede a essência. Ser em si e ser para si. Angústia, desamparo e desespero. Habilidade. Compreender o conceito sartreano sobre a existência humana na história. Olá, meus queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, né? Iniciamos a nossa aula de hoje. Então vocês viram aí que nós vamos falar de um assunto muito legal hoje, muito interessante. Vocês vão gostar bastante, que é um tema da filosofia que nós chamamos de existencialismo. O existencialismo, então, é uma corrente, né, da filosofia que fala justamente sobre a questão da existência, né, da existência humana, da existência das coisas. Então vamos começar, né, pensando um pouco, né, sobre isso, analisando o que é a existência, o que é o existencialismo, né? Então vamos lá, olha só. Quando nós falamos de existencialismo, o que vem na cabeça, né, na mente de vocês? A existência, né, de alguma coisa. Então, na filosofia, é um conjunto de doutrinas que tem como foco a existência, isto é, a condição da existência humana. Então, a pergunta, né, que nós trazemos é o que é a existência? O que é o existir? Por que as coisas existem? De onde vêm as coisas? Por que as coisas estão aí? Por que nós estamos aqui? Então, essa problemática, né, da nossa existência e da existência das coisas no mundo foi que instigou, então, alguns homens, né, alguns pensadores a respeito, então, da minha condição de estar aqui nesse mundo, vivendo esse mundo. E aí nós temos alguns pensadores, tanto da parte daquelas pessoas que acreditam, né, na existência, né, de uma força superior, como também a existência, né, ou melhor, de não existência, né, de uma força superior. Então, é nesses dois campos, né, da existência que nós vamos, então, pensar. Então vamos ver aqui dois filósofos que começaram a pensar sobre isso. Esse é o Kierkegaard, né, é um dinamarquês. Ele também pensou sobre a questão da existência, ele era um existencialista. E ele vai dizer que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como o desespero, o absurdo, a alienação e o tédio, né? Então, Søren Kierkegaard, esse filósofo que já é existencialista, então ele vai trazer para nós a ideia de que eu existo, de que a nossa existência é a condição que eu tenho para que eu possa viver tudo que eu possa nesse mundo, dando um significado à vida. Por que ele diz isso? Porque há muitos obstáculos na nossa vida, né? Então, muitas pessoas sentem, né, angústia, muitas pessoas sentem tristeza, muitas pessoas sofrem. Tem tanta coisa acontecendo no mundo na qual eu estou sentindo, na qual eu estou impactado por essas realidades que vêm até mim. Mas eu tenho que vivê-las, eu tenho que experienciá-las. Então, o Kierkegaard vai dizer que nós temos que viver isso integralmente, tudo isso, dando sentido a essas angústias, a essas tristezas, muitas vezes até o desespero que a existência nos dá, né? Então, o Kierkegaard vai já apontar para uma chamada, né, de responsabilidade da pessoa diante da sua vida.
diante do sentido da sua vida. Depois nós temos um outro filósofo também, que vai nos chamar a atenção sobre o existencialismo, que é o Heidegger. Heidegger é um alemão, né? Para ele, nessa questão da existência, o homem não é um ser abstrato, né? Ele não é um espírito, ou simplesmente uma substância, mas uma existência presente. Ou seja, o homem, aqui nós falamos do ser humano, ele é um ser que está aí. Ele é um ser que está no mundo, que está presente no mundo. Esse ser aí é a condição da existência de cada um de nós. Então, o Heidegger, ele já vai também pontuar essa questão, né, de que nós estamos aqui nesse mundo e, portanto, nós existimos neste mundo. Então, esse ser aí do Heidegger, ele vai também provocar outras ideias, ele vai chamar outros pensamentos a respeito da existência humana. E aqui eu quero convidar também para a gente pensar, que aqui a gente vai tratar justamente, né, de um pensador específico que vai falar sobre isso, que é o Sartre, né? O Sartre é um filósofo francês, existencialista, que ele trouxe uma visão muito importante para nós podermos entender o que é a existência. Baseada nessas duas ideias, do Kierkegaard, né, do ser enquanto um ser que está aqui no mundo responsável pela sua existência, e também do Heidegger como esse ser que está no mundo, que caiu aqui no mundo. De alguma maneira nós existimos. Ele vai pegar essas ideias, então, e outras ideias, né, e vai construir o seu próprio pensamento. E é esse pensamento que nós vamos conhecer agora do grande filósofo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, então, foi um filósofo do século XX, né? Você vê aí, ele nasceu em 1905 e ele morreu em 1980. Ele não foi só filósofo, né? Ele foi também escritor, ele fez até obras de teatro, né? Então, ele não era simplesmente um estudioso, ele não era simplesmente um acadêmico, ele era uma pessoa que também estava atuando, né, no mundo, atuando na sociedade francesa. E ele, né, nas suas leituras, nas suas reflexões acerca da existência, porque ele era um existencialista, né, ele destaca que a liberdade, ela é individual. Cada um de nós temos uma liberdade que nos chama a uma responsabilidade. Ele considera que cada homem, né, cada ser humano, cada pessoa, como um ser único que é mestre dos seus atos e do seu destino. Então, isso aqui é fundamental para nós entendermos o pensamento existencialista de Sartre. Nós estamos aqui no mundo diante das coisas, porque nós existimos e, portanto, nós somos responsáveis diretos por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós somos. Sartre tem uma especificidade. Ele é ateu, né? Então, ele vai pegar essa ideia de Deus que os cristãos, né, que os teístas acreditam, né, segundo a visão dele, e ele vai dizer, não tem ninguém a quem você recorrer. Não adianta recorrer a Deus, culpar Deus ou os outros. Você é responsável pelos seus atos. Essa é a grande deixa que o Sartre, então, vai desenvolver as suas ideias existencialistas, né? O homem, ele vai dizer, é condenado a ser livre. Olha como é forte, né? Nós somos condenados a sermos livres. E aí ele vai falar a condição humana, né? Qual é a condição humana para Sartre? Vamos ver, então, agora essa ideia sobre
o que é a condição humana para Sartre? Ele vai dizer, então, que a existência precede a essência. Né? O que quer dizer isso? O pensamento existencialista defende, em primeiro lugar, que a existência, ela vem o quê? Ela vem antes da essência. Então, para Sartre, nós primeiro existimos, primeiro, para depois nós construirmos a nossa essência. Isso aqui, pessoal, parece uma coisa simples, mas ela muda toda a tradição cristã, a visão da tradição cristã, né? O que vai dizer a tradição cristã? Que é a essência que precede a existência. Por quê? Porque para a tradição cristã, o homem, então, ele tem uma origem, ele tem uma predestinação, ele nasceu, ele veio, né, constituído através de uma divindade. A sua essência, ela parte da divindade. O que o Sartre vai dizer? Que não, que eu primeiro existo, eu venho ao mundo primeiro. É o meu estar aqui, né, no mundo, é que vai fazer com que eu possa, paulatinamente, ir me construindo. E enquanto me construindo, eu vou formando, vou fazendo a minha essência. Então, isso aí é muito interessante na ideia de Sartre, né? Essa ideia de que a existência precede a essência. E isso vai dar uma repercussão muito grande, né? Lá na frente. Que a gente vai ver, né? Agora, como é que ele desenvolveu essa ideia a partir dessa reflexão da essência e da existência, né? Então vamos acompanhar. Acompanhe comigo aí, ó, que não existe uma essência humana que determine o homem. Não existe. Mas que ele constitui a sua essência na sua existência. Então, primeiro ele existe, né? A condição do homem, do ser humano, é a sua existência. E esta construção da essência se dá a partir das escolhas feitas, visto que o homem é livre. Então aqui ele fala das escolhas, né? Das escolhas. Então você pode perceber aí que as minhas escolhas são minhas. Por quê? Porque só pode haver escolha se houver o quê? Liberdade. E como ele disse que nós somos condenados a sermos livres, então nós temos escolhas a fazer. A nossa existência, ela é marcada pelas nossas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Então, o que eu sou, ou o que eu serei, a minha essência, ela vai sendo construída a partir das decisões que eu tomo, das escolhas que eu faço, dentro da minha liberdade que eu tenho de estar na existência. Eu caí no mundo, eu estou aqui, e agora? Então, esse é o problema que o Sartre vai dizer. Eu, vocês, todos nós existimos, nós estamos aqui. E agora? O que fazer com a minha existência? Então, ele vai dizer que isso é um processo, isso é uma construção que eu faço com a minha liberdade. E essa liberdade que o Sartre fala, não é a liberdade de todos, é a liberdade singular, é a liberdade minha, particular, pessoal. Certo? Continuando. Então o Sartre vai falar do ser em si e do ser para si. O que é o ser em si? Vocês viram que o Sartre escreveu uma obra chamada O Ser e o Nada. Então nós estamos no mundo
antes de nós não existe nada. Por isso que não tem essência, né? Para ele, o ser em si são as coisas que já estão prontas, dadas e acabadas no mundo. Quando você nasce, quando você vem ao mundo, quando você vem à existência, já tem muita coisa aí que está, né, já está dada, já está pronta para você. Não é isso? Tem muita coisa que está pronta. Você chega no mundo, já tem casa, já tem prédio, já tem pessoas, já tem um monte de coisa à sua volta. Então, essas coisas que estão aí, dadas, prontas e acabadas, né, os objetos, é o ser em si. O homem não. O ser humano, ele é jogado no mundo, segundo a expressão sartreana, né? E no momento em que ele é jogado no mundo, ele começa a se construir nesse mundo. Então, essa é a diferença das coisas que já estão aí, do homem, que é um ser que está no mundo e vai ser construído ainda, que vai se construindo, se constituindo e construindo a sua essência. Então, essa pequena diferença, ela marca justamente, então, essa questão da liberdade do homem, né? Ele usa que sou jogado, né? Isso quer dizer, eu caí na existência. De uma maneira ou de outra, eu caí aqui nesse mundo. Eu caí no tempo, eu caí no espaço. Eu estou aqui ocupando esse espaço. Eu estou no tempo nesse momento. Eu tenho uma idade, nós temos dentro de um período. Então, tudo isso que está à minha volta, tanto o tempo como o espaço, vai me ajudar a me construir. Porque é nesse tempo e nesse espaço que eu tenho, que eu também tenho a minha liberdade para me formar, para me preparar, para me ir construindo enquanto ser humano. E aí, eu vou, então, construindo a minha essência. E é interessante que para Sartre, a essência não é uma essência humana, simplesmente, né? A tua essência não é a mesma minha essência. Porque você tem escolhas diferentes da minha. Nós temos escolhas. E essa escolha que vai dizer o que é a minha essência, do que eu quero ser para o futuro, do que eu quero vir a ser, né? Então, é muito interessante como Sartre, então, olha para a existência, né? Lembrando que ele é um ateu, né? Ele não coloca Deus aí nessa história. Ele já tirou Deus dessa história. Eu sou unicamente, exclusivamente, o único que tenho que decidir. Ninguém pode decidir por mim, segundo Sartre. O que mais ele vai dizer? Vamos acompanhar. Tem mais coisa aí, ó. Então, nessa condição na qual o homem existe, qual é a condição? A condição da liberdade de estar no mundo. Então, o que é a vida? A vida é um projeto, né? Não é interessante isso, a vida ser um projeto? Por quê? Porque o projeto é aquilo que está sendo construído. O projeto é aquilo que está sendo pensado. O projeto é algo que está sendo elaborado. Para Sartre, o homem é mais ou menos isso, né? Ele é esse produto que está sendo elaborado, ele é esse produto que está sendo construído. Só que ele não é um produto simplesmente manipulado por fora, externamente. Por quê? Porque ele tem escolhas a fazer. Então, se eu tenho escolha, eu também tenho vontade, né? Então, a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos, tudo isso faz parte da minha essência. Que não é a mesma vontade, que não é o mesmo desejo, nem o mesmo sonho dos outros. Por isso ela é singular. E é por isso que eu escolho. E a minha escolha é só minha. Para vocês entenderem aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo de escolhas, quando eu falo dessa questão do projeto da liberdade, para Sartre, se a pessoa escolhe, por exemplo, ser um mau político ou ser um bandido, ou se ele escolhe ser um herói ou ser um bandido,
Isso é uma escolha dele, a culpa é dele. A escolha é especificamente dele. Né? Então não adianta dizer, a pessoa cometeu um crime, a pessoa cometeu, traiu a mulher, a pessoa fez isso. Ah, não, ele fez isso porque ele estava possuído, ele fez isso porque ele tá doente, simplesmente. Ele fez isso porque ele é uma pessoa, né, que está cheio de problemas psicológicos. Sartre vai dizer, ele fez isso por culpa dele, porque ele escolheu fazer isso. Então, essa é a condição humana de Sartre. Né? Eu sou fruto das minhas próprias escolhas. Né? Das minhas próprias escolhas. Vamos continuar, que ainda tem mais umas ideias aí para a gente pensar. Ele vai dizer o seguinte, veja bem que nós estamos falando da condição humana, né? Então, o homem vive, agora é que vai entrar mesmo no âmago, né, da questão do existencialismo. Né? Se o homem é escolha, se o homem é liberdade, se ele é condenado a ser livre, só que ele é condenado a ser livre dentro de um mundo, como disse o Kierkegaard, né? Cheio de problemas, um mundo onde a gente tem depressão, a gente tem tristeza, a gente se depara com problemas, com dificuldades e tal. Aí existe, o Sartre vai falar, uma angústia existencial. Né? Então, dentro da minha liberdade, há uma angústia existencial. Por quê? Vocês imaginam por quê? Se eu coloco agora para vocês a escolherem aí um pudim e um bolo, né? Coisas boas, né? Doce, quem gosta de doce. Você vai escolher, você pode dizer assim, eu quero os dois, mas você tem que escolher um. Né? Isso vai lhe dar uma angústia. Né? Por quê? Porque na minha liberdade, muitas das escolhas que eu faço, quando eu escolho, eu nego outras coisas. Eu tenho que deixar de lado outras coisas. Por exemplo, vamos olhar para o Brasil. Nós vemos aqui, o Brasil ele dentro das relações, né, do matrimônio, do casamento, né? Nós somos aqui um país, né, monogâmico. Um homem pode casar só com uma mulher. Não é isso? Então, o homem escolhe uma mulher para viver a vida inteira com ela, a monogamia, né? Mas, aí vem a angústia, quer dizer, tanto homem como mulher, só um exemplo para entender o drama, né, que se corre. Se eu escolhi uma, eu não posso escolher todas as outras que eu quero. Não posso. Se eu escolhi ser católico, eu não vou ser evangélico. Eu já neguei uma. Se eu escolhi ser evangélico, eu já neguei ser católico. Então, dentro da minha liberdade, sempre eu vou estar escolhendo coisas e vou estar negando coisas. Sempre eu vou estar buscando coisas, mas ao mesmo tempo, nem tudo aquilo que eu vou buscar, nem tudo aquilo que eu quero, eu devo possuir. E isso gera angústia. Não é? Isso gera angústia. Você quer eliminar uma pessoa que te faz mal. Não é? Só que, se você fizer alguma coisa errada com aquela pessoa, você vai, então, responder por aquilo. Mas você tem a liberdade de fazer. Né? Então, a nossa existência, ela é marcada por todas essas contradições. Né? Por isso que ele fala de angústia existencial. O fato de existir é uma angústia de ser. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu não escolhi viver, mas eu estou vivendo, e eu não escolhi morrer, mas eu vou morrer. Olha só a angústia existencial. Saber que a sua vida, a sua existência, ela caminha para uma finitude. Ela caminha para um fim. Essa é a angústia existencial. Diante de tudo isso que minha liberdade me propõe, né? Porque eu não posso escolher não morrer. Não posso escolher, fazer essa escolha. Isso é angústia existencial. Continuando. Então, vejam bem, eu tenho que escolher
as escolhas estão aí na minha frente, a todo instante, né? Então, ter de escolher a todo instante já é angustiante, porque você gosta de um monte de coisa. E pode ser que você queira coisas ao mesmo tempo, mas você tem que escolher. Pois cada escolha irá refletir o quê? Diretamente no que se é. Escolher é ser responsável por cada escolha. E aqui Sartre coloca a ponta, né, da questão, que é a chamada responsabilidade. Se eu tenho liberdade de escolha, se eu escolho, eu também tenho a responsabilidade pela escolha que eu fiz. Então, é uma questão muito singular. A existência, ela é minha existência. Sou eu que existo. Sou eu que sinto a presença da vida em mim. Sou eu que sinto a presença, sou eu que convivo com as pessoas, sou eu que experimento os meus problemas, sou eu, né, que vejo as coisas acontecendo, sou eu que sinto tudo isso, que percebo tudo isso. Não é o outro que sente por mim, não é o outro que percebe por mim. Sou eu, enquanto um ser está aqui. Aqui agora. Eu tenho um nome, eu tenho uma história, né, que eu estou construindo. Então eu não posso colocar a culpa nos outros. Eu não posso dizer que foi por causa disso, né? É trauma da minha infância. Não, é porque Deus quer assim. Para Sartre não funciona dessa forma, né? Sou eu que tenho que ter responsabilidade por aquilo que eu escolho ser, por aquilo que eu escolho fazer, por aquilo que eu estou buscando construir na minha existência. Uma vez que eu tenho que construir, porque eu estou aqui. Eu não posso parar. Eu não posso dizer para o tempo. Porque o tempo, como diz a canção, o tempo não para, né? O tempo não para. Nós estamos sempre nesse processo evolutivo. Eu escolho, eu sou livre, mas eu tenho a responsabilidade de assumir tudo aquilo que eu escolhi fazer, tudo aquilo que eu escolhi ser. Para Sartre não tem meio termo para o Sartre, né? E aí, então, ele vai trazer uma outra ideia, né, para a gente já ir finalizando, com relação à condição humana, né, do ser humano. Então, vejam vocês que nós estamos aqui nesse mundo. Então, esse é o pressuposto do existencialismo. Eu existo, né? E por que ele fala da angústia existencial? Porque toda a existência humana está em desespero. Então aqui ele vai aprofundar um pouco essa questão, né, do desespero, que está ligado com a angústia. Que está ligado com a angústia. Aquilo que nos torna quem somos pode ser perdido e nos deixar em desespero. Pois o homem precisa de quê? Ele precisa do mundo externo. Ele precisa, porque ele está nessa relação com o mundo, com as coisas, que ele não controla para se sentir quem ele é. Então, tem muita coisa na nossa relação com o mundo, com as coisas, né? Você muitas vezes quer fazer uma coisa, ou você escolhe fazer uma coisa, você quer ser muitas vezes, sei lá, quer ser um médico, você está se preparando para isso, está construindo o seu futuro. Mas muitas vezes tem coisas que impedem, né, que eu vá fazendo essa construção. Tem muitas limitações, né, na vida que nos impede muitas vezes de determinadas coisas que nós queremos fazer. Não é isso? Então, a minha relação, eu estou aqui, existindo, mas as coisas estão à minha volta.
outras pessoas estão à minha volta. E eu estou na relação com essas coisas e com essas pessoas. E nessa relação que eu desenvolvo, que eu vivo com as coisas e com as pessoas, é que eu vou, então, percebendo, me construindo e também sentindo a angústia de muitas vezes não ter aquilo que eu quero, de não conseguir aquilo que eu desejo. E volto para casa triste, angustiado. E é assim na nossa vida toda, né? A vida não é só alegria. A vida não é só alegria. E dependendo da minha escolha, ela pode se tornar feliz ou triste, né? Depende da minha escolha. Mas tem coisas que eu sinto que é mais forte do que eu, como ele coloca, né? Tem coisas que está no campo do sentimento que me traz também essa angústia, né? E aí, como escolher, né? Como determinar que a minha escolha é correta? Então, esse é o problema da existência, né? E finalizando, né, nós temos um outro ponto aqui, que ele vai trazer para nós, o que nós somos, ou o que fazemos, ser e fazer, né? Não é produto de nossa infância. Vejam bem, hein? Nossos traumas de infância, né? Não é produto da nossa criação. Né? Na nossa criação, eu fui criado dessa forma, por isso eu sou assim, né? Não é produto do destino. Eu fui predestinado, o meu destino quis que eu fosse assim, o destino me conduziu, né? Não é. E não é produto nem da divindade. Não é produto. O que eu sou, o que eu faço, não coloque a responsabilidade, a culpa nisso, porque para Sartre, no seu existencialismo, isso não procede. Nós estamos sozinhos, lançados no mundo, enquanto ser que existe, né? Para nos inventar. Aqui ele fala da criatividade humana. E aqui ele fala do nosso envolvimento com essas coisas externas. Como é que eu me envolvo com os problemas sociais? Sartre era muito militante, né? Como é que eu me envolvo com as injustiças? Né? Pois não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Ou seja, nós estamos num total desamparo existencial. É claro que eu estou aqui por causa dos meus pais, né? Então tem toda uma trajetória biológica, inclusive, né? Mas, na medida em que eu estou aqui, na medida em que eu sou criado, na medida em que eu vou evoluindo enquanto ser humano, eu vou tendo a consciência da minha liberdade. Eu vou tendo a consciência de que eu estou aqui no mundo e que eu preciso crescer. Chega um momento que a gente rompe com a família. A gente rompe com o apego aos pais. Né? Por quê? Porque você está se construindo. Então, segundo Sartre, a partir daqui você toma a rédea da sua vida, você já tem consciência da sua liberdade, e agora sim, quando você tem consciência da sua liberdade, Sartre vai dizer, te vira, agora você é responsável. Né? Não vai colocar culpa na sua mãe, no seu pai, nos traumas do passado. Não vai colocar culpa, né, no seu amigo de infância, na sua amiga de infância, no seu tio, na sua tia. Não vai colocar a culpa em Deus. Né? Você é o único, exclusivamente, a pessoa que tem que tomar a decisão. Como diz o ditado, né, a decisão é sua. Sartre, então, na sua visão existencialista, ele vai percorrer, então, todas essas ideias, né? A ideia da liberdade, somos condenados a ser livre.
o ser em si e o ser para si. Existem coisas que já estão aqui prontas e acabadas, que é o ser em si. Mas eu, enquanto ser humano, eu sou um ser para si, eu sou um projeto, eu estou sendo construído. Só que não há um mágico, não há um autor me construindo. Não há um Deus me construindo, não há uma religião me construindo. Eu é que tenho que me construir na minha existência. Então ele joga a responsabilidade para cima da pessoa, para cima de você. É você que tem que se construir dentro desse processo da existência. Por quê? Porque eu fui jogado no mundo, porque eu existo, eu estou aqui, e agora? Agora, viva a sua existência na sua liberdade, sentindo todas as angústias que você vai sentir e as alegrias, mas faça as escolhas certas, faça as escolhas na qual você vai responder por elas. Então, isso é um pouco a ideia, né, que está por trás do pensamento existencialista de Jean-Paul Sartre. Beleza, alunos? Alunas, tudo certinho? Então, são algumas ideias, né, para a gente pensar e, com certeza, ainda vai ter muita aula de filosofia pela frente. Até a próxima.